Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, diga, coisas grandes e firmes que não sabes. Então, olha só a revelação desse versículo. Se você clamar, o que é clamar? É uma oração mais intensa. Clamor é uma oração com mais ênfase. Não é aquela oração pouquinha, não. É aquela oração forte. É aquela oração decidida. Isso é clamar. Clamar é você suplicar. É você implorar. É você pedir com intensidade. Esse é o clamor. É um pedido de urgência, clamor. Agora, preste atenção no texto. Clama a mim e responder-te-ei. Só que a resposta que a pessoa quer é sim. Mas a resposta de Deus nem sempre é sim. Entendeu? Ah, pastor, o senhor não me respondeu. Respondeu sim. Respondeu de 3 maneiras. Então tem 3 maneiras de Deus responder. Anota isso. Sim, não e espere. 3 maneiras. Sim, não e espere. Porque tem gente que se Deus falar, espere, aí ele fala, Deus não me respondeu. Se Deus falar, não, ele fala, Deus não me respondeu. Deus respondeu. Sim ou não? Ele só não respondeu do jeito que você queria. Mas respondeu. Respondeu com não. E não é bíblico. Existe mais não na Bíblia do que sim. Já parou para pensar? Mais não do que sim. Deus várias vezes falou, por exemplo, para Jeremias: não ore mais por esse povo. Eles são de dura cerviz. Abraão: não ore por Sodoma e Gomorra, eu vou destruir todo mundo. Não ore, não interceda por ele. Mas se tiver um justo, se tiver tanto justo, mas eu vou destruir a cidade assim mesmo. Então na Bíblia tem muitos nãos. Mas a gente acha que a resposta de Deus sempre tem que ser sim. Então, entendeu essa primeira parte? Agora vamos para a segunda parte do versículo. Anunciar-te-ei. Quer dizer, o que é esse anunciar-te-ei? Te revelarei, te mostrarei, te anunciarei coisas grandes. Coisas grandes. Diga, coisas grandes. Diga comigo, coisas grandes. E firmes. Diga, firmes. Que não sabe. Qual o motivo e objetivo principal do clamor? Sabe qual é? A revelação. O entendimento. É você saber o porquê que está acontecendo isto. E mais do que o porquê, o para quê que está acontecendo isso. Então vamos supor, você questiona muitas vezes o que está acontecendo no mundo. Essa semana mesmo, 40 mil iranianos morreram. Foram brutalmente assassinados. Criança, homem, mulheres, essa semana. E ninguém soube disso, né? Mas está lá na mídia aberta, não. Porque ninguém fala. Mas está nos sites internacionais. Aí você pergunta, Senhor, por que está acontecendo tudo isso no mundo? Então,
Deus quer nos dar uma resposta e mostrar o porquê. O clamor serve para eu entender. O clamor serve para Deus me revelar. O clamor serve para que eu entenda por que eu estou passando isso. Por que eu estou passando isso ou aquilo com alguma pessoa da minha família. Por que eu estou vivendo essa situação. Eu preciso ter essa revelação. Então, o que eu quero te dizer? Existem orações na Bíblia que não são respondidas. Porque você acha que toda oração na Bíblia é respondida? Não, nem toda oração é respondida. Sabia disso? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas oram sem propósito. Abre tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que eu vou te mostrar que tem oração que Deus não ouve. Mas por que Deus não ouve certos tipos de orações? Ou ele atende todas? Não. Tem oração que Deus não ouve. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Diz a Bíblia: quando pedem, não recebem. Então tem gente que pede e não recebe. Sim ou não? Tem gente que ora e não recebe. Ou todo mundo que ora recebe? Não, nem todo mundo que ora recebe. Tem gente que fala, eu oro. Poxa, mas Deus não me dá. Deus não me dá. Mas por que Deus não dá? Por que não recebe? Está escrito aqui. Vocês oram, mas não recebem, porque vocês pedem errado, porque vocês pedem mal. Vocês pedem por um motivo errado. Vocês pedem para os seus próprios prazeres. Vocês pedem para os deleites. Vocês pedem por causa de vocês mesmos. Vocês estão interessados em vocês. Vocês não estão interessados nos africanos, em Moçambique. Vocês não estão interessados nos mendigos, nas pessoas de rua. Vocês não estão interessados nas pessoas que morreram essa semana. Vocês não estão interessados em nada disso. Vocês estão interessados em vocês. Por isso é que vocês oram e não recebem. Eu estou traduzindo o texto, é isso que está dizendo. Por que vocês oram e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês oram e pedem para buscar os seus próprios interesses, o seu bom prazer, aquilo que satisfaz você, aquilo que você quer para a tua vida. E você reclama, porque não tem isso nem aquilo, porque faltou, porque não pode comprar. E reclama. E fica fazendo comparações, tipo, por que fulano conseguiu e eu não? E se nós olharmos para o mundo, hoje eu estava assistindo aquela irmã Aline, lá em Israel, não sei se quem acompanha, se você puder acompanhar, seria muito importante. Tá? Aline, ela faz muita reportagem em Israel, e ela estava fazendo uma live chorando, por causa das mortes que aconteceu hoje, ou essa semana, lá no Oriente Médio. Então existe coisa na nossa vida que não nos sensibiliza, que a gente não sente mais dor, que a gente não tem mais compaixão, porque pede mal para gastar nos seus próprios deleites. Senhor, eu quero um emprego, para quê? Para gastar com meus deleites. Eu preciso comprar roupa, Senhor. Eu preciso comprar sapato. Senhor, eu quero, aumenta o meu salário. Aí o Senhor pergunta, para quê? Ah, Senhor, eu preciso comprar um móvel novo para minha casa. Senhor, eu preciso de um salário maior. Para quê? Para comprar um carro, Senhor. Aí você acha que Deus ouve uma oração dessa? Eu só estou indo profundo para você. Por que você não ora, Senhor, olhe e ajude, aumente o meu salário, que eu vou aumentar a minha oferta. Aumente o meu salário, que eu vou aumentar o meu dízimo. Aumente o meu salário, que eu vou ajudar mais. Aumenta o meu salário, que eu vou contribuir mais, Senhor.
Aumenta o meu salário que eu vou ajudar mais. Aí Deus está olhando qual o motivo de você pedir. Por que você está pedindo? Ah, para gastar comigo mesmo. Aí Deus tranca o céu. Deus cerra o céu. Deus fala, então para isso eu não te dou. Pelo contrário, eu vou tirar o que você já tem. Ou você não acredita que Deus tira o que você tem? Lembra da parábola dos dons, dos talentos? Aquele que recebeu um talento, quando ele foi prestar conta com um só, Deus falou, tire dele o que ele tem, porque até o que não tem será tirado. E leve para as trevas interiores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Quem não se importa com nada disso, Deus vai tirar até aquilo que você não tem. Então, eu vou continuar essa mensagem outro dia, mas só para te mostrar aqui, basicamente, em outro texto, que é muito importante, mas muito importante mesmo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 26. Por que tem muita gente que não tem o resultado da oração? E eu falei outro dia aqui, não sei quem lembra, não sei quem já mediu o tanto da oração de Elias. Quanto tempo demorou? 30 segundos. A oração de Elias demorou 30 segundos. Deus atendeu? Sim. Por que Deus não atende uma oração de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, mas houve uma oração de 30 segundos? Então, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim a palavra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que a Bíblia fala? Que da mesma forma o Espírito ajuda das nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Tem Bíblia que ainda fala assim, não sabemos orar. Completa comigo, está escrito aí. O que está escrito? Não sabemos orar. Vê se é isso. Como convém. Esse convém tem importância, sabia disso? Não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a orar como convém. Porque se você orar, agora eu vou orar, vou dobrar o meu joelho. Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Oh, Deus, me atende, estou precisando disso, estou precisando daquilo. É só pedir, só pedir. E Deus está falando, não é isso que eu quero. Ore pelo Espírito, que eu vou te mostrar como você deve orar, para quem você deve orar, quem você deve colocar na sua intercessão. Não fique orando por coisas, ore por propósito. Ore por propósito, não ore por coisas. Ore por propósito. Ore para ser uma pessoa melhor. Ore para ter mais sabedoria. Ore para ter mais entendimento. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia e eu não entendia nada do que eu estava lendo, eu orava e dobrava meu joelho e lia a Bíblia de joelho dobrado na cama. Senhor, me dá sabedoria para entender isso aqui, que eu não estou entendendo nada, Senhor. Porque tem gente que entende ou não, eu quero entender. E hoje, pela graça de Deus, eu sou uma pessoa que compreendo o texto logo. O texto vem e salta nos meus olhos e me mostra assim, o que ele quer dizer. Mas assim mesmo hoje tendo esse entendimento de
mais de 40 anos estudando a Bíblia, eu preciso de mais sabedoria ainda. E eu peço a Deus, Senhor, me dá mais sabedoria, porque eu tenho certeza que existem coisas na Bíblia que eu não sei. Eu preciso me aprofundar no hebraico, no grego. Eu sei algumas coisas, mas eu não sou profundo nisso, o Senhor me ensina. E Deus fala, então vai estudar. Aí eu comecei a estudar hebraico, comecei a estudar grego, porque eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero sabedoria. Então o que a Bíblia fala? Vocês não recebem, porque pede mal. Você não sabe orar como convém. Oração para jejum, como diz o Isaías 58, estão jejuando para debates, para contenda, Isaías 58. Esse não é o jejum que eu quero que vocês façam. Esse não é o jejum que vocês devem fazer. O jejum que eu quero é este. Desamarre as correntes, as ataduras dos presos. Bote liberdade os cativos. Liberte os oprimidos. É esse jejum que eu quero que vocês façam. Isaías 58, se você quiser depois. Eu quando li Isaías 58 pela primeira vez na minha vida, eu fiquei horrorizado, porque eu estava fazendo jejum tudo errado. Eu estava fazendo jejum tudo errado. Eu fazia jejum e mostrava para todo mundo com a minha cara de coitado que eu estava em jejum. E ainda falava, o pessoal fala, o que houve contigo, Paulo, hoje? Ah, sei lá, irmão, estou passando mal, estou jejuando, estou ruim pra caramba. Então, o jejum que Jesus ensinou é o seguinte, vai jejuar, lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, bota a melhor roupa, para não parecer aos homens que vocês estão jejuando. Ninguém precisa saber. Faça um jejum secreto com Deus. E se prive de algumas coisas, não por você mesmo, mas pela vida de alguém. Seja uma pessoa feliz, contente, alegre, mesmo jejuando. Então o que a Bíblia diz? Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Por que vocês não recebem? Porque vocês não sabem orar como convém. Vocês têm que pedir o Espírito Santo me ajude a orar. Para libertar os cativos, os oprimidos, os sobrecarregados. Eu quero chegar e passar na rua e as pessoas serem libertas. Eu quero colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero, Senhor, dar uma palavra para aqueles que estão em depressão e eles serem alegres de novo. Eu quero ser contagiante. Peça a Deus que Ele vai te dar. Então, o que eu quero te falar? Existem vários tipos de oração na Bíblia. E os Salmos é o melhor livro de modelo de oração. Os Salmos. Se você ler as orações nos Salmos, você vai ver o salmista orando para ele próprio. Não que ele estava buscando seus próprios interesses, mas buscando o reino. Então vou te dar só um exemplo do Salmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Salmo 102. O Salmo de socorro na hora da angústia. Lê comigo. Estou olhando o relógio ali para a gente já encerrar aqui. Salmo 102 é um salmo de quê? De socorro em angústia. Então vamos ver esse modelo de oração aqui no Salmo 102. Diz a Bíblia. Vamos lá? Como é que ora? Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto.
quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamo. Responde-me depressa. Esvazia-se os meus dias como fumaça. Não, esvaece, né? Esvanece, ou esvaece os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasa viva, como a relva ressequida está o meu coração. O que Deus está falando aqui? A oração. É uma oração de clamor, é uma oração de pedido de socorro. Quando a coisa está pegando, quando o bicho está pegando, quando você está angustiado, você ora e Deus, e você pede, Senhor, me responda, me responda, me responda. E Deus vai responder de 3 maneiras. Qual? Fala comigo. Quais são as 3 maneiras? Sim, não e espere. Nem toda oração tem resposta imediata. Às vezes uma oração leva um dia para responder, leva 2 dias, leva 3 dias, leva um mês, leva um ano, leva 10 anos, e tem oração que leva a vida toda. A oração de Daniel, Deus ouviu a oração, mas a resposta só veio depois de quantos dias? 21 dias. Por quê? Porque tem oração que você faz e fica bloqueada a resposta chegar para você. Por quê? Porque a batalha espiritual para algumas coisas é grande. E Daniel, quando orava, ele não orou para ele. Senhor, me tira da cova dos leões, tira meus amigos da fornalha, tira não sei o quê. Ele não orou por isso, não. Sabe por que ele orou? Pela revelação. Para Deus dar entendimento. Para Deus revelar para ele. Sabe por que eu oro? Para Deus me revelar. Para eu ter entendimento, para eu falar. Para eu ter o que dizer. Porque tem gente que fala, mas eu não sei o que falar. Sabe por que você não tem que falar? Porque você talvez não está buscando o entendimento para saber o que falar. Então, nesta noite, que você realmente venha clamar e ter a resposta do seu clamor, mas a resposta do clamor principal é o entendimento. Mais sabedoria, mais conhecimento, em nome de Jesus, amém ou não? Deus abençoe tua vida, e que você saia daqui hoje entendendo isso para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? Quero lembrar os irmãos, para encerrar aqui com o clamor que a pastoreada vai fazer. Nós vamos, domingo agora é ceia do Senhor, tá? Então, venha participar da ceia. É nossa segunda ceia do ano, é isso? Segunda ceia, já teve a de janeiro e agora a de fevereiro. Tá bom, gente? Não falte a ceia, vamos estar aqui participando para a glória do Senhor, tá? E vamos trabalhar para o Senhor. Como diz o hino 15 da harpa, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Amém ou não? Vamos trabalhar e orar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, roupa, casa, comida, tudo isso vai ser acrescentado. Amém? Nem precisa pedir. Deus, as aves do céu não pede, Deus dá. O lírio do campo não pede roupa e Deus se veste melhor do que qualquer um de nós. Por que você tem que pedir roupa, casa, essas coisas? Pede nada disso não. Pede trabalho para o Senhor. O Senhor pergunta para você, o que você quer que eu faça para a tua vida? Aí você fala assim, Senhor, eu quero mais trabalho. Eu quero trabalhar na tua obra, eu quero mais trabalho. É isso que eu quero. Mais responsabilidade, mais compromisso. O que você quer? Eu quero trabalhar mais. Eu quero mais saúde para eu trabalhar. Né? E uma coisa que eu peço a Deus, saúde. Que eu preciso muita saúde para trabalhar. Amém ou não? Bem,